Estamos gravando mais um Round, número 182. Só lembrando que esse conteúdo é destinado para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. E se alguém tiver algum comentário a acrescentar, pode deixar que a gente dá uma olhadinha depois. Então, é um caso que eu peguei hoje. Estava com outro conteúdo programado, mas achei esse caso bem legal. É um felino SRD de 11 meses, fêmea não castrada. Um histórico de paciente com rouquidão e engasgos. Histórico clínico de engasgo e a suspeita de corpo estranho. E aí, é um gato, né? Então, foi meu primeiro corpo estranho diagnosticável em gatos, traqueal, né? Achei tão bonito que eu estava até duvidando que fosse. Eu falei, não. E essa aqui é a imagem, achei os campos pulmonares e causos dorsais um pouquinho mais opacificados, né? Ainda dá para visibilizar bem os vasos pulmonares, mas achei um pouquinho acima do normal. Tem bastante sinais de acúmulo gasoso, né? Distensão da laringe e da faringe, um pouco de gás no conteúdo no esôfago. E aí tem um corpo estranho na traqueia caudal, bem na região de bifurcação. E também tem sinais de estômago com bastante gás, alças intestinais. E é isso, acho que esse é o mais geralzão. Coitadinho, mas a imagem é bonita. Sim, ele não tá nem com angústia respiratória, menina. Que coisa, né? Então, radiografias em projeções ortogonais de tórax foram realizadas e estão disponíveis para avaliação. Então, descrevi que tem uma área ovalada. Aqui, eu não gosto daquele contraste que dá que a gente consegue fazer, sabe? Mas utilizei para tentar identificar, ele está bem nessa regiãozinha aqui. Nossa, eu tô chocada que não apareceu tão radiopaco, né? É. Mas aqui dá para ver, ó, se depois que tu vê, tu não desvê, sabe? Aí aqui eu consegui identificar, mas tive que usar aquele contraste, porque eu falei, meu Deus, onde foi parar? E aí, descrevi que tem essa área mineral ovalada, localizada no lumen da traqueia caudal, na região de bifurcação de brônquios principais, dorsalmente à base cardíaca. A traqueia apresenta trajeto preservado. Descrevi a moderada opacificação pulmonar broncointersticial dos lobos caudo-dorsais e que os campos pulmonares estavam hiperinsuflados. Tem discreto conteúdo gasoso em lumen esofágico, distensão faríngea e laríngea por gás, deslocamento caudal da laringe, aspecto retesado do aparato ióide. Coloquei que a silhueta cardíaca está com dimensões e conformações normais, mediastino e espaço pleural sem alterações, um discreto aumento hepático, mas eu acho que é mais por conta da hiperinsuflação, e a repressão do trato gastrointestinal por gás. Como impressão diagnóstica, então, coloquei que tem corpo estranho radiopaco mineral em lumen traqueal torácico caudal na bifurcação de brônquios principais. Os achados radiográficos indiretos de obstrução de vias aéreas superiores. Só aprendi hoje, por isso que eu resolvi trazer que existem achados radiográficos indiretos de processos obstrutivos nas vias aéreas superiores. Então, a hiperinsuflação pulmonar, distensão laríngea e faríngea gasosa, deslocamento caudal da laringe, aspecto retesado do aparato ióide e sinais gastrointestinais de aerofagia. Esse moderado padrão pulmonar broncointersticial é sugestivo de broncopatia secundária e tem uma hepatomegalia específica. E aí eu recomendei traqueoscopia como conduta diagnóstica e terapêutica. Alguém tem alguma coisinha para falar? Achei ótimo. Legal, né? Os achados indiretos, bem legal. Bonito. Eu fui dar uma pesquisa, falei, meu, gente, não pode ser, né?
Eu falei foi meu primeiro caso. Eu coloquei lá, né? Dei uma procuradinha assim. E daí eu falei, será que é meu caso? Eu já comecei a bugar a cabeça. Porque tem alguns corpos estranhos bem parecidos, né? Em regiões bem similares, assim. Achei essa imagem aqui bem parecida. E aí, fui estudar, de fato, corpos estranhos, na verdade, em gatos é ainda menos comum, né? Por conta da via aérea deles ser mais fininha e tudo. Mas acontece. E aí, trouxe esse estudo, né, que fez essa avaliação em 12 gatos, que a tosse era o principal sintoma que eles apresentavam, o principal sinal clínico. Esse gatinho do meu caso, ele tinha engasgo, mas não tinha tosse, né? Ele não, aparentemente não tinha sinais tão específicos assim de vias aéreas. E as radiografias torácicas realizadas no estudo foram feitas em todos os gatos, né? Então foram feitos 100% dos pacientes. E foi suspeito já de corpo estranho em 11 dos 12 gatos. Então, a importância da radiografia nesses casos foi bem alta a taxa, né, de auxílio diagnóstico. Quanto ao tratamento desses animais de estudo, eram 12 gatos, 10 tiveram resolução através da broncoscopia, da traqueoscopia, mas 2 deles precisaram de abordagem cirúrgica complementar para retirada dos corpos estranhos. E na localização, né, foi bastante indistinto, podia acontecer tanto na traqueia quanto na árvore brônquica, 6 gatos em cada, mas teve maior prevalência de estarem localizados, quando na árvore brônquica, no brônquio caudal direito. E quanto à origem desses corpos estranhos, está errado ali, 58% eram de origem vegetal, né? 25% desses corpos estranhos eram de origem mineral e 17% de origem indeterminada, que eles não conseguiram identificar a origem do corpo estranho. Dos corpos estranhos minerais, tende que ser o teu tamanho maior, todos estavam localizados na traqueia. Então, isso também correlaciona com o caso que eu trouxe, né? O corpo estranho mineral também localizado na traqueia. E dos corpos estranhos vegetais, eles tendem a migrar através da árvore brônquica. E aí, 71% dos corpos estranhos vegetais estavam localizados mesmo nos brônquios, não na traqueia. E aí, esse é um caso, né, de um corpo estranho mineral do estudo, localizado na traqueia, dorsalmente à base cardíaca. E aqui é um corpo estranho vegetal. Eles descrevem essa área como uma área de opacificação. Eles sugeriram já na radiografia que poderia ser um corpo estranho, mas aí fechou, né, na broncoscopia. E também descreveram que tinha cardiomegalia no paciente. E aí, quanto a esses achados indiretos, né, de obstrução de vias aéreas, existe a hiperinsuflação ou hiperinsuflação, né, que indica também uma obstrução de via aérea, dilatação ou colapso das vias aéreas superiores, deslocamento caudal da laringe e faringe, retesamento do aparato tireoide, hérnia hiatal e sinais gastrointestinais de aerofagia. Esse aqui é o paciente, né, do caso, então ele tem esse deslocamento caudal da faringe e da laringe, tem acúmulo gasoso, também tem esofágico, tem sinais de hiperinsuflação pulmonar. Ele apresentou bastante sinais de obstrução, sinais indiretos de obstrução de vias aéreas. Esses sinais são importantes principalmente para paralisia de laringe, quando a gente não observa sinais tão radiográficos claros, né? Então, eles auxiliam que existe algum sinal de obstrução dessas vias.
Também trouxeram como achados indiretos, menos comum, mas ainda presentes, o desvio interno dos músculos intercostais. Em crianças, isso significa bastante o esforço respiratório, né? Então, é um diagnóstico de esforço respiratório em crianças. Também o achatamento dorso-ventral do tórax em gato, pectus excavatum adquirido, pneumonia aspirativa secundária ou edema pulmonar por esforço respiratório. E era isso. Teve alguém que uma vez trouxe um caso de um parecido com isso, mas que era um detalhinho muito discreto. Aham. Acho que até a Ananda que laudou, né? Era um metálico, não era um risquinho metálico, assim, que o bicho tinha comido fone de ouvido, né? Pronto, mais uma aflição para diagnósticos diferenciais. Principalmente para aquele pulmão que ela mostrou ali. Então, os vegetais. Esse é um corpo estranho, um vegetal. E é um tipo de diagnóstico diferencial que acho que a gente esquece com frequência, né? Totalmente. Com muita frequência. É. E quando eu trouxe aqui... Principalmente para, de repente, acompanhamento, assim, que não está melhorando, né? Às vezes trata e não melhora, não sei. Uhum. Vou dormir tranquilo hoje. Então, quando a Nanda trouxe isso, eu também tinha pesquisado essas questões de corpos estranhos, assim, e eles têm, parece assim que é a coisa mais natural do mundo, eles sugerirem corpos estranhos vegetais, assim, sabe? Pode ser um corpo estranho de origem vegetal. Ai, pai. O Thiago até trouxe no último round dele também, né? E aí, eu acho que para lá é mais comum, acho que também por conta um bichinho nosso, sei lá, eles têm aqueles rabo de raposa que eles falam, que é bem comum. Aquela graminha, né? Eu já vi muita descrição disso também, nos casos assim de corpos estranhos. A maioria deles que eu já li foi disso, na verdade, assim, ou daqueles tipo de pinheiro, sabe? Esses foram os casos que eu separei, esse foi o caso, né? Se alguém tiver alguma consideração, pode deixar nos comentários.